nós vamos apresentar aqui o amplificador coletor comum. Este circuito deve seguir as especificações de ganho aproximadamente 1, sempre será menor que 1. A tensão de saída 6 volts de pico a pico sobre uma carga de 8,2 ohms e a impedância de entrada maior que 10K. Se a especificação pedisse aqui uma potência sobre a carga, nós precisamos calcular então quantos volts de pico a pico nós necessitamos para desenvolver a dada potência sobre a carga pedida. Esse circuito nós vamos partir de um princípio de que nós vamos utilizar em primeiro momento apenas um transistor. Mas o que eu quero ressaltar aqui é quando nós olhamos para as inequações, nós olhamos aqui que o RL sendo um valor de 8,2 ohms, ele entrará em paralelo com um outro resistor, que é o RE. O resultado dessa expressão aqui será menor do que 8,2 ohms. E para cumprir a necessidade aqui do VOP, que eu utilizei 3 mais 1 de folga, nós vamos necessitar aqui de uma corrente de polarização maior do que as correntes baixas que nós utilizamos em outros amplificadores. Minha primeira tentativa aqui foi utilizar 900 mA e o RE, então, resultado foi de 10 ohms. Colocando-se 10 ohms aqui no RE com 1 ampere de polarização, nós já teríamos 10 volts só no resistor de emissor, mais o VCE necessário, que eu colocaria como 4, nós teríamos 14 na alimentação. Então eu aumentei um pouquinho aqui a corrente, coloquei 1 ampere de polarização e resultando então num resistor de 8,2 ohms. Olhando-se para a expressão da impedância de entrada apenas para um transistor, nós vamos calcular e veremos que devido à nossa necessidade da impedância ser maior que 10K, nós vamos precisar de um beta de transistor muito alto, o que nos aponta então a necessidade de um par Darlington como este que nós temos aqui. Escolhi dois transistores, que o primeiro transistor pode ser um transistor de baixa potência, visto que ele vai receber um sinal de base de baixa corrente e a corrente de coletor dele será da base do próximo. E o transistor de saída, ele sim deve ser um transistor de maior corrente. Se fôssemos montar na prática um chip 41, por exemplo, chip 31, aqui eu utilizei esse transistor da Motorola indicado para amplificadores de áudio e tem disponível no nosso simulador. Então nós temos a tensão do emissor, somamos 1,4, chegamos na tensão da base, visto que a necessidade do ZI é maior que 10K e ela é paralelo dos dois resistores da base com a impedância de entrada da base do transistor, nós podemos trabalhar com uma corrente na malha aqui de uns 100 microamperes e os dois resistores encontrados são esses. Lembrando que quando nós utilizamos o par Darlington, nós temos que reequacionar o amplificador inteiro para nós encontrarmos a expressão de ganho, impedância de entrada e impedância de saída, que evidentemente será diferente de quando temos apenas um transistor. Agora, com o nosso circuito montado, nós podemos ver que a nossa tensão de saída, medida aqui com os cursores, nós temos 6 volts na saída. Para alcançar esses 6 volts na saída, eu tive que aumentar o sinal do gerador de função para 3,17 volts de pico, 6,34 de pico a pico, e assim nós já podemos calcular o ganho que nós conseguimos medir. Dividindo 6 por 6,34, nós temos um ganho medido, então, de 0,95 vezes. Para nós medirmos as impedâncias, aqui no caso da impedância de saída, nós vamos ter que fazer o mesmo procedimento que nós fizemos no dreno comum, que da mesma maneira como o coletor comum é um casador de impedâncias, visto que o ganho aqui é um ganho menor que 1, porque se nós aplicarmos uma resistência menor, muito mais baixa do que a carga usual, nós vamos ter um forte corte no semiciclo negativo, como aparece aqui se o RL diminuir muito. Então nós vamos ter que diminuir o sinal de entrada do amplificador e é o que nós vamos fazer. Diminuindo-se o sinal do gerador para 50 mV de pico, 100 mV de pico a pico, colocando-se aqui uma carga, entre aspas, aberta, um resistor de 10 MB, nós medimos a tensão de saída sem carga, que nós temos aqui 97,8 mV. A metade disso será 48,9, então no momento em que eu colocar aqui no lugar da carga uma resistência do mesmo valor da nossa impedância de saída calculada, a tensão de saída cairá pela metade. A impedância de saída calculada desse circuito foi de 50 miliohms, 0,05 ohms. Porém, o valor que me trouxe a tensão de saída pela metade foi de 200 miliohms. Essa diferença nós devemos atentar que nas nossas expressões de impedância de saída nós sempre consideramos os capacitores como curtos-circuitos perfeitos. O que acontece aqui é que a reatância capacitiva do capacitor de 1000 micro numa frequência de 1 kHz é 160 miliohms. Então,
ficando os outros 40 miliohms de responsabilidade do nosso circuito. Então, como eu medi 200 miliohms, descontando-se os 160 do capacitor, nós temos 40 para o amplificador e os meus 50 calculados fica de comparação então com os 40 que nós temos aqui medidos. Essa diferença de 10 miliohms na impedância de saída, ela se deve provavelmente a elementos do modelo matemático dos transistores que nós não levamos em consideração quando nós equacionamos o modelo do transistor. Importante lembrar que numa montagem prática essa impedância de saída também é difícil de medir, visto que nós vamos lidar com valores pequenos de resistência, então essa diferença aqui ela acontece na prática também. Para a impedância de entrada, voltamos à carga aberta, que nos dava uma tensão de saída sem carga de 97,8, dividido por 2 dá 48,9. A minha impedância de entrada calculada foi de 14K, e a medida, colocamos aqui um resistor fixo em série, que nos deu a metade da tensão, como nós esperávamos, de 14,15K. Essa pequena diferença de 1% praticamente é uma boa aproximação para a nossa simulação. Voltando para o nosso valor original de tensão de entrada e a carga, nós vamos fazer a última medição, que é a do rendimento deste circuito. Medindo-se 6 volts sobre uma carga de 8,2 ohms, a potência RMS desenvolvida numa carga a partir de uma medida de osciloscópio, nós podemos calcular a partir de uma expressão que é tensão na carga ao quadrado, tensão de pico a pico na carga ao quadrado, dividido por 8 vezes RL. E fazendo seu cálculo aqui, nós temos 0,55 watts RMS na carga. E o rendimento, ele é o cálculo da potência na carga dividido pela potência consumida do circuito. Como é que nós vamos medir a potência consumida do circuito? Nós podemos vir aqui na aba dos Operating Points e medirmos aqui a corrente que é consumida pelo circuito, já que a tensão nós temos 997 mA. Com 997 mA multiplicado por 12, nós temos 11,96 watts. Dividindo então o 0,55 por 11,96, nós temos um rendimento de 4,6%.